10 melhores batidas de rap e hip hop e como foram criadas. Essas são, na minha opinião, as 10 melhores batidas de hip hop já criadas. Eu vou te explicar como cada uma delas foi feita. Começando com essa pedrada aqui. Tá alto, né? Mano, não tem jeito. Essa aí é obrigatória em qualquer playlist. Nossa, sim, Foi ela é uma das muito boa. primeiras batidas de rap que eu ouvi, eu já me apaixonei Calado, de cara Thiago. pelo hip hop. Mas o que eu não imaginava é que não foi o Dr. Dre quem produziu essa batida, Ah, e mano, sim esse dois Everton. produtores menores e pouco conhecidos. Apesar de ter sido lançada em 2003, no álbum de estreia do 50 Cent, a história da música P.I.M.P. começou lá em 2001, em Detroit, Obrigada, mais Di, que eu tô precisamente fofinha. no porão Ah, que da casa de um bonitinho. produtor chamado Mr. Porter, que aliás era amigo do Eminem e membro da equipe dele, a D12. Na época, a ideia do Mr. Porter era só de criar batidas para vender para outros produtores maiores. Foi aí que ele, junto com outro Não conheço produtor esse cara. chamado Brandon Parrott, criaram um CD com 10 instrumentais Porter? e enviaram pro Dr. Dre. Pra você ter uma ideia, o Dre curtiu tanto o trabalho dos caras que desembolsou cerca de $100 mil e comprou 7 das 10 músicas do CD. Uma das faixas se chamava Bamba, e foi exatamente essa Eu que também se te tornou amo, a música Rafinha. P.I.M.P. Obrigada, tá? Pelo... Dai jobo, mamãe, vai. E aí em 2002, quando o 50 Cent estava montando o álbum de estreia dele, Get Rich or Die Trying, ele ouviu um instrumental e escolheu o beat logo de cara. Depois, o Dr. Dre só entrou com a mixagem final da batida, dando aquele polimento profissional e deixando Caraca. a música adaptada Esse para cara é bom, né? Ó a diferença. Caraca, Dr. E uma Dre é curiosidade, muito você também sente que esse som passa uma vibe meio de praia no Caribe? Então, isso não é só impressão sua. O riff principal vem de um instrumento chamado steel drum, que é uma espécie de tambor de aço originário de Trindade e Tobago, e usado Nem principalmente conheço no esse aí. calypso, que é um ritmo musical caribenho. Ele tá parecendo o Pericles. Olha que legal! Não conhecia. Beleza, saindo do meu rapper favorito, Esse bora pra instrumento. uma música do arqui-inimigo dele, o Ja Rule, que tem uma das batidas mais reconhecidas. Obrigada, Naldo, pela inscrição pro Diego Kaller. Vai tomando, tamo junto, chuchuzinha. Obrigado pelo sub. Fala do sub. Esse instrumento é caro? Custa em média quanto? Você conhecia, Rafa? Nunca vi na minha vida, parece uma grande panela de arroz. Possíveis dos anos 2000. Outra faixa obrigatória nos DVDs de Black Music dos camelôs, a batida de Wonderful nasceu lá por volta de 2003, tacho. durante É, as sessões de um gravação tacho. para o sexto álbum do Ja Rule, o R.U.L.E., mais precisamente em Nova York, num estúdio da gravadora Murder Inc., chamado de The Crack House. Na época, um dos produtores da Murder Inc., eu o gosto Jimi dele. Kendricks, teve a ideia de interpolar elementos de duas músicas diferentes, as palmas e o ritmo de Chicken Grease, do rapper D'Angelo, D'Angelo, será que eu conheço ele? com o riff da música Cheddar Brinks, do Genuine. Ah, não conheço. Foi aí que o Irv Gotti, o chefão da Murder Inc., botou fé na ideia e começou a supervisionar a produção daquela batida É o nostálgica, Grelo? Ah, que o misturava de D'Angelo. uma forma impecável o peso do gangsta rap com a suavidade do R&B mais romântico. Ah, eu gosto. E como a voz do Ja Rule sempre foi pro lado mais pesado da coisa, ele mesmo teve a ideia de chamar duas das vozes mais suaves do R&B para colaborar com ele, a Ashanti, que já era velha companheira de hits como Always on Time e Mesmerize, e o R. Kelly, que apesar do passado podre, a gente tem que reconhecer que o cara é dono O que de uma que ele das vozes fez? mais incríveis de todos os tempos. Ô, louco, tio, isso aqui é mó da hora. Como que eu conheço porcaria? Depois disso, o Ja Rule escreveu a que letra ele de fez? Wonderful, focando em reflexões sobre dinheiro, fama Boa noite, e como tudo Wesley. isso pode Como você afetar tá? ou não um relacionamento. Ih. Saindo dos anos 2000, bora agora pra era de O que ouro ele do fez, será? gangsta Te rap, gosta? os Boa anos noite, Ti. 90, com o clássico Que do Snoop curiosa. Dogg e o Dr. Dre. Ah, essa é boa. Coisas pesadas como Agora, essa Pediri? música é tão gangsta, mano, que ela foi gravada pelo Snoop Dogg Ai, de dentro mentira. da prisão Ele em era- 1992, ele estudou uma menina? enquanto ele ainda cumpria pena por posse de drogas. A gente já contou um pouco dessa história no Nossa, vídeo sobre a que música horror, Murder Was the que Case, horror. que eu vou deixar na descrição. Ele Só é que o mais PDF. louco é Nossa, que nem tá o Snoop Dogg repreendido. se lembrava Não disso. sabia. Se liga só. So that you recorded the demo over the phone from O Pediri é jail? santo perto No, dele. no, 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 no. Que horror. Snoop doesn't remember that. That happened. What'd I do?
Come on, give me the story. Yeah, and I taped The verse. no, I taped the headphone To the, to the mic. and I spit it? Yeah. Damn. Mas sem dúvidas, o elemento mais memorável de Damn. Nothing But a G tem é esse sonzinho aqui. Esse assobio de sintetizador é característico de um subgênero do hip hop chamado G-Funk, que explodiu na costa oeste dos Estados Unidos lá nos anos 90 e virou praticamente uma assinatura sonora do Dr. Dre. No final das contas, o G-Funk acabou se tornando a base de várias das melhores batidas de rap da história, como Gin and Juice, Nossa, pior que é igualzinho. You Know How We Do It Nossa, verdade. Nunca tinha e reparado. Real Motherfucking G's. E o motherfucker. Aliás, é por isso que Nossa, essa idêntica. aqui é a melhor música de abertura dos games. Nossa, é verdade. GTA, como Mas que eu não afinal, você já se peguei? perguntou de onde veio esse assobiozinho? Então, ele não veio do hip hop, mas sim de um grupo de funk americano chamado Ohio Players. Não conheço. Que lançou em 1972 a canção Funk Worm. Sim, Rafa, acabou de passar, é do GTA. Intro foda do GTA lá. E no meio dela, o tecladista Eu nem tinha me Jimmy ligado, Morrison Rafa. lançou um solo que mudou a história. Não conheço. Ah. Nossa, 15 anos 1973. depois, o Dr. Dre resgatou Ele esse pegou solo dali. icônico na música Dopamine, do grupo NWA, que E ela? também tem uma das melhores batidas de rap, na minha opinião. Mano, eu piro nessa batida, cara. Tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. Cara, como que os caras tinham isso em 87? Parece um Enfim, Mussum, voltando pra Wesley. Nothing But a G tem. Pra construir o beat, o Dr. Dre uniu elementos Lançou de 4 tendência, músicas. o cara é pica, a né? melodia veio do Leon Haywood. Mas ele pode pegar a melodia assim dos outros? Nossa, mas ele melhora tudo, né? Ó, a diferença é... Aquele gritinho veio do grupo Congress Alley. Nossa, que música boa. Volta. Eu vou estar esperando. Aquela voz veio do Kid Batida de Diamond. Jesus Negão? Qual? Não conheço. Ó, ele pegou literalmente. E ainda tem um trecho de rap do Public Enemy. Não conheço. E é lógico, não só isso tudo, mas toda a mixagem e produção do Dr. Dre fizeram com que Nothing But a G-Ten se tornasse uma das melhores batidas de rap da Desde que ele história. seja primo do Saindo cara que do fez. gangsta rap, a gente vai pra uma música que critica É real? esse gênero e resgata o peso cultural do hip hop Boa noite, raiz. WD. Como que você tá, Michael? Afligido, tá? Boa noite. Foi trabalhando, Se a né, música anterior editando. foi gravada na prisão, essa foi gravada aos prantos. Acontece que, durante a gravação do segundo álbum do The Fugees, a rapper Lauryn Hill deixou temporariamente o grupo por estresse emocional. Durante o afastamento, ela aceitou gravar apenas um refrão para eles usarem como referência, Não o de conheço Ready ela. or Not, qual ela usou como inspiração uma música do grupo The Delphonics de 1968. Ah, conheço sim. Segundo o produtor, Press Michael, Nossa, a música é muito Lauryn boa. foi ao estúdio e logo ao começar a gravar, desabou em lágrimas. Ela disse que não podia mais fazer isso e foi embora. Nossa, essa música é Alguns boa, meses Di. depois, Lauryn retorna pro grupo e pede pra gravar a música novamente, porque a versão original dava Ai, muito que emocional. linda essa Sem maquiagem. dúvida, o peso da voz da Lauryn Hill nessa música, junto com a escrita absurda dela, são pontos fortíssimos aqui. Mas pra mim, o mais memorável em Ready or Not é um instrumental. Produzida por Wyclef Jean e Pras Michael, eles usaram como sample a música Boa Dícia, de uma cantora irlandesa chamada Enya. Caraca, essa música é boa. Nossa, essa E música quem é muito diria boa. que uma música irlandesa, inspirada numa rainha celta que viveu há mais de 2000 anos, se tornaria um dos samples mais aclamados do hip hop? Desde I Don't Wanna Know, do Mario Não, é Williams, porque eu peguei a referência da outra música. Não, Até eu tô mais confundindo com a coisa. Ele recentemente, pegou no só a Creeping, referência e do jogou Metro pra Boomin. música. Oh! E quem é carioca também deve lembrar que até o Meg já usou esse sample numa música dele. Meg. Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone. Vamos avançar um pouco pra 2001. Vê se você lembra dessa aqui. Vai tomando.
Esse beat nostálgico da rainha Mary J. Blige foi criado por ninguém menos do que o lendário Dr. Dre no estúdio da Record One, em Sempre 13 ele. de setembro de 2000. A princípio, a instrumental que ele criou se chamava Fragile e foi feita pensando em entregar pro rapper Hakim. No entanto, o Hakim acabou recusando. Que pena pra ele, né? E aí lá perto do final do ano 2000, o Dr. Dre enviou a instrumental pra Mary J. Blige e ela se apaixonou na mesma hora. A Mary decidiu que ia escrever uma música pra encaixar com a batida Ela tá e assim. colocar no álbum No More Drama de 2001. Aliás, a batida ficou tão boa que vários outros rappers usaram o beat, sendo o uso mais conhecido o daquela dupla francesa, Tragedy. Lembra? E a próxima da lista foi uma das mais tocadas no meu MP3 de pendrive, essa pedrada aqui. Um dos refrões mais épicos e Tem até no memoráveis BR, do hip hop. mentira. A Do Classical BR acho que eu não Riding, escutei, do não. Tia Millionaire, foi a última música a entrar no álbum de estreia Célia dele, The Aparecida, Sound of Célia Minha Revenge, de Vida, né? 2005. Por incrível que Ah, eu sei pareça, qual que é. cara, o Tia Millionaire não curtiu o beat quando ele ouviu pela primeira vez, como contou um dos produtores, o Juan Play Salinas, numa entrevista é com a verdade. Billboard. Quando tocamos a música pro Cham, ele ficou sinceramente indiferente. Ninguém da gravadora queria que ela fosse um single, mas a música chegou ao primeiro lugar das paradas e agora o Tia Millionaire tem um belo troféu do Grammy em seu nome. É verdade. Produzida pela dupla de irmãos Lá Plain ele. and Skill, a batida de Riding mistura influências do hip hop do Texas, terra natal do Tia Millionaire, com o estilo rápido do Bone Thugs and Harmony, que é o grupo do rapper Crazy Bone, que também participa da música. Crazy. E pra fazer esse riff brabo, os produtores usaram um efeito sonoro chamado Orc 5, do sintetizador digital Fairlight CMI. E se você reconheceu esse som, é porque você viveu os anos 80 e 90, então ele com certeza Não fez conheço. parte da sua infância. O Orc 5 foi usado em quase todos os jogos de luta da época, e sempre Ah, trazia aquela mentira! sensação de tensão Uau! com impacto, saca? Vamos Quem ver. aí lembra do Mortal Kombat? Ué. Ah, era isso que ele tava isso tocando? explique por que a Não minha parecia. geração curtiu tanto essa música, enquanto a geração do próprio Tia Millionaire não achou nada demais. Não, eu conheço Mas esse não tem toquinho. jeito, cara. Riding Tartaruga sempre vai ter Ninja. um lugar no meu coração. O sétimo beat da minha Verdade. lista é de um dos maiores rappers que já pisaram nesse planeta, The Notorious B.I.G. Ah, Notorious. Você já deve ter identificado o assobio de funk só nesse trechinho, né? Aham. Então, essa batida foi produzida pelo infame Puff Daddy. Ixi. Mas aqui ele claramente se inspirou no estilo da Costa Oeste e do Dr. Dre. A batida de Big Poppa nasceu por volta de 94 no estúdio The Hit Factory, em Nova York, e inicialmente foi entregue para o grupo The Lost Boys. Mas antes dos caras gravarem uma música por cima, o Puff mudou de ideia, pegou a batida de volta e resolveu incluir no álbum de estreia do Big, o Ready to Die. A ideia do Puff era trazer uma música lenta e sensual pro álbum, para não só alcançar Acho que a o gente já viu público na live também, feminino, Malame. mas também entrar pra memória afetiva dos casais, se é Não, que você me entende. não é não, e pensando Thiago. nisso, ele pediu pros produtores o Tupac é mais Jack bonito. Thompson e Nassim Marek criarem um instrumental a partir da música Between the Sheets do grupo The Isley Brothers. Ah, para, cocôzão. Naquela época, cara, o The Isley Brothers era tipo o santo graal dos samples. Usar uma Ih, base sai daí, deles WD. era sucesso na Para, certa. Wesley. Desde o Ice Cube, Ah, olha esse Malame. Saw the police and they roll right past me. No Tupac, Working hard if you never get to play. I'm hustling, staying out. até mesmo os Racionais MCs no Brasil samplearam os caras. Mentira. Olha que safado. Mas, Eu pra nunca variar, reparei assim como na história anterior, nesse o detalhe. Big não gostou nada Você dessa sabia, música. Rafa? Ele achou comercial demais, como contou o produtor Nassim Marek. Big levou tanto tempo pra gravar Big Poppa que essa acabou sendo a última música a entrar no álbum. Cara, isso parece ser um padrão, né? Se o artista não gosta, Um caramujo é sinal bem que tá bonito, bom tá, demais. Thiago? A oitava música da minha lista é de uma dupla pouco conhecida, mas com um dos beats mais memoráveis de todos os tempos. Tô falando desse clássico aqui. Também não sabia. Vê se essa Lunis, batida não traz uma conheço. energia gangsta, mano. Pesadona, de quem tá indo pra guerra. Apesar da música I Got Five On It, da dupla Lunis, ter sido lançada em 95, a história desse beat começou quase 10 anos antes, em 1986, entendi. quando o grupo de R&B Timex Social Club lançou a canção Thinking About You. E pra ela, o produtor da música, Jay King, criou esse riff aqui.
Só que, devido a um conflito interno entre os membros, o grupo acabou. E pouco tempo depois, o produtor Jay King fundou seu próprio grupo chamado Club Nouveau. Foi aí que ele resolveu conheço. pegar aquele riff, incrementar a produção e lançar uma nova Merece até pause. Fala do Todão. Todão, você viu quem tá na live? Como que você tá? Boa noite. música, a Why You Treat Me So Bad. Avança para o final de 93, em Bayside, Califórnia. Naquele ano, a dupla Luniz, formada pelos rappers Youth Mouth e Nunschool, estava escolhendo batidas para o seu primeiro álbum, junto com o produtor Pior, deles, parece o Todd. Tom Capone. Parece Durante uma tu das mesmo, sessões, Todd. o Capone resolveu usar um sample de Why You Treat Me So Bad, do Club Nouveau. Eu acho só que ele ele saiu deu de umas novo, mas leves ele tava. ajustadas pra ficar um som mais sombrio O e Todd tá reflexivo. alucinado, ele é alucinado. E quando ouviu esse Essa beat, batida- o rapper Nunschool teve a brilhante ideia de escrever uma letra sobre o preço da erva. Foi daí que surgiu Aí. o título I Got 5 on It, que significa algo tipo, eu vou inteirar 5 pratas. Em Ele é referência surdo? a dividir os custos Não da erva escuto. com seus amigos. Agora, imagina a minha frustração quando eu descobri que esse De catar, não é um Everton. gangsta rap, mas sim uma música que só fala de fumar e ficar Tá doidão. musical. Tipo assim, nada contra, mas eu realmente esperava um gangsta rap boladão aqui, mano. Mas enfim, depois disso, o produtor Tom Capone convidou um antigo amigo do ensino médio, chamado Michael Marshall, pra cantar no refrão. O que ele não imaginava é que o Michael era um dos vocalistas do Timex Social Club, aquele grupo que criou o sample original, e era justamente o cara que tinha brigado com o produtor, motivando o fim da banda. O Michael topou o convite de cara, já que ele achava que o Jay King, produtor do grupo antigo, tinha roubado a batida deles quando criou o grupo Club Nouveau. Ele sentia que era hora de retomar o que era dele. Mas no final das contas, Quem é cagão todos vai os sair da produtores live. originais acabaram Vai. sendo creditados e ganharam os devidos royalties. Tem na Netflix, Quanto à boa. música, ela foi lançada em 95, chegou no 8º lugar da Billboard americana e vendeu milhões de cópias, se tornando um dos beats mais incríveis do hip hop. Vamos pra penúltima música da minha lista. E essa, mano, é de arrepiar. A meta tem que aumentar? Ah, o Eminem! Cara, eu desconheço uma batida mais motivante do que Ah, essa. Ouvir esse às beat na vezes- academia é tipo tomar energético, É bom, sei lá. né, Rafa? Dá um gás pra 15 reais, levantar o foi, dobro do teu acha? peso. O que Pra deu- mim, o elemento o que mais vocês marcante puderem me ajudar, dessa né, música chat? é o riff principal de guitarra. E foi justamente a Não pode partir tá dele exigindo que muito, Lose né? Yourself Ficar aumentando nasceu. é feio. Tudo começou em setembro de 2001, em Detroit, com um produtor chamado Jeff Bass, que era parceiro de longa data do Eminem. Na época, o Jeff estava passando por uma fase bem difícil da vida, e enquanto ele pensava como superar, ele pegou a guitarra e começou a tocar esse riff aqui. Caraca, muito. Olha que da hora que ficou na guitarra! Foi feito na guitarra, eu não sabia! Eu achava que era efeito de, Depois sei lá, disso, teclado, ele alguma gravou uma coisa. demo simples, só com os acordes, Que da batida, hora! guitarra, e salvou num CD. Foda, Mas o Jeff não tinha foda. ideia de como usar aquele instrumental. Simplesmente deixou tudo Tá pra lá. cobrando? Por incrível que pareça, esse CD ficou esquecido por mais de um ano nos caixotes do estúdio dele. Lá no final de Mentira. 2002, durante as gravações do 8 Mile, o Eminem resolveu fuçar o estúdio do Jeff atrás de batidas novas pra incluir na trilha sonora do seu filme. Foi aí que ele acabou encontrando o CD com a demo de Lose Yourself. E mano, o Eminem pirou na hora. Ele ficou tão obcecado que ele escreveu a letra inteira no set de filmagem. Ele ia anotando tudo num bloquinho durante as pausas entre as cenas. O cara levou a sério esse lance de uma chance, uma oportunidade. Pra você ter uma ideia, a produção tinha que tirar o bloco da mão dele pra ele voltar pro trabalho. Mas isso não adiantava muito. Então CD a do equipe demo? simplesmente Credo, desistiu de não, tentar. né? Deixaram o processo criativo do Eminem Palhaço. rolar naturalmente e aproveitaram pra filmar esse momento, que acabou entrando sample na que fala? versão final do Sample? Não, filme. simple, Pois é, sample. aquelas cenas dele Sample. no ônibus, canetando furiosamente, são literalmente fala? o Eminem escrevendo Lose Yourself. E assim, nascia uma das aí, maiores Cocô, canções aí, da meu? história do hip Não hop. é? Antes da última música, eu Sample. vou deixar aqui Ah, o 3 sample. menções honrosas. Sempre Algumas Toshiba. batidas que eu curto pra caramba tinha falado e certo eu a só não primeira? incluí aqui nesse vídeo, porque a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como elas foram feitas. Ambitions as a Rider, Sample, tá? Caraca, essa é boa também. Gangsta's Paradise, Como que ele tem cara de caramujo, esse homem? É mó bonito. In the Club. Caraca, essa batida é muito Então, boa. se você quer saber como essas músicas foram criadas, o link vai estar na descrição. Agora, por último, acabou? uma batida que até pode não estar em primeiro lugar na minha opinião, mas com certeza é uma das mais incríveis e reconhecíveis do hip hop. It's the
Nossa, essa é muito boa. Cara, é impossível Caraca, você é escutar muito essa boa. batidinha E e não não- gritar o nome do Snoop Dogg E logo não- depois. e ficar The Next parado. Não Episode tem como foi você ficar lançado parado. no álbum Não tem 2001 do Dr. Dre e virou um verdadeiro hino do rap e da erva no final Da do milênio. erva. Mas você já se perguntou como que foi criada essa batidinha? Então, ela foi produzida pelo próprio Eu Dr. tenho cara de Dre lagosta? através do sample de uma canção chamada The Edge, Ué? do David McCallum. Olha, ele pegou daí. O fato do Dr. Dre usar esse sample surpreendeu Ih, sai muita daí, gente, Malapio da erva, porque o não. David McCallum é, na verdade, um ator e não um cantor. Ué? É como se o Dre tivesse pego um CD do Rodrigo Faro e criado um clássico do rap, tá ligado? Pra você ver como o ouvido do cara é insano. O curioso é que na época que ele criou The Next Episode, o Dre tava doideira! literalmente sendo chamado de velho, ultrapassado e obsoleto. Ah. As pessoas diziam que ele tinha se acabado, só porque ele não lançava nenhum álbum há 7 anos. E aí o Dre simplesmente pegou e lançou essa relíquia, que é o álbum 2001, que não só trazia o The Next Episode, mas também outros hits com batidas absurdas, como a clássica Still Dre Só musicão, você tá doido. e a brabíssima Forgot About Dre, que foi escrita toda pelo Eminem. Aliás, eu já contei a história sobre essas duas músicas e de muitas O cara é bom outras lá demais. na área VIP do canal. Você tá doido. Se quiser assistir, é só Nossa, clicar que nessa canal da playlist aqui em hora. cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Muito Ou da você hora pode esse dar uma canal. conferida nessa outra playlist com todas as músicas que eu mencionei aqui nesse vídeo. Vou me Muito inscrever obrigado aqui. pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. A gente que agradece, conteúdo top do canal. Vou até compartilhar com vocês aí, ó. Caso alguém queira, né? Ó o canal do cara. Brabíssimo. Nota 10, né, Rafa? Muito informativo.